Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre um possível veto da compra da fabricante de defesa Avibraz brasileira pelo grupo australiano, devido ao Brasil não fornecer equipamentos militares para a Ucrânia. Afinal, será que essa empresa australiana está comprando essa empresa brasileira justamente para oferecer sistemas de artilharia para a Ucrânia lutar contra a Rússia? Assista esse vídeo até o final para você tirar suas dúvidas. Eu já peço que inicialmente deixe o seu like, pois essa matéria é de extrema importância para os inscritos e também para os brasileiros. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e caso não for inscrito ainda, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações e o principal é os seus comentários aqui embaixo. Como podemos acompanhar nas últimas semanas, de acordo com as notícias que vêm ocorrendo vários dias, a fabricante aeroespacial de defesa, uma das mais importantes do nosso país, a principal fabricante do sistema de artilharia pesada do Exército Brasileiro, responsável pela fabricação do Astros, além também do desenvolvimento avançado do míssil tático de cruzeiro, o AVTM-300, com alcance de até 1.000 km, além de outros projetos como MiG-BR e também drones avançados, está sendo vendida para um grupo australiano. O veto de envio de armas para a Ucrânia pode frear a compra da Avibraz por esse grupo estrangeiro. Considerada a principal fabricante no Brasil de sistemas pesados de defesa, a empresa brasileira Avibraz Aeroespacial negocia sua venda para um grupo australiano, um grupo chamado Defenitex, como uma forma de evitar falência. As tratativas, porém, podem esbarrar numa posição do governo brasileiro de não autorizar exportações de produtos militares para a Ucrânia na guerra deflagrada contra a invasão russa. O principal foco dos investidores australianos no curto prazo é a produção e venda de foguetes de calibre de 122 mm, usados como munição para lançadores empregados pela Ucrânia na guerra contra os russos, disseram à Folha pessoas envolvidas na negociação. Os foguetes usados em um lançador autopropulsado chamado BM-21 Grad, criado na década de 60 pela antiga União Soviética. A Rússia também utiliza até hoje os mesmos armamentos que possuem um alcance que varia entre 5 a 45 km. A munição pelo sistema de foguetes está em escassez no mundo inteiro, com o uso de cargas escaladas no conflito entre Kiev e Moscou. Apesar de possuir uma expertise, a fabricante brasileira também não tem conseguido atender todas as demandas por causa do seu endividamento após o fim da pandemia de Covid-19. Também há relato que outros países do leste europeu têm manifestado interesse em adquirir os foguetes e o mercado poderia ser ampliado com a produção de munições pela fabricante brasileira. A posição de neutralidade do nosso país sobre o conflito do leste europeu, porém, pode ser entrave para o fechamento do acordo, segundo integrantes do governo brasileiro. Isso porque, mesmo sob direção australiana, a fabricante brasileira precisaria ter um aval de autoridades brasileiras para exportar seus foguetes fabricados em São José dos Campos, interior de São Paulo, para a Ucrânia. Em casos anteriores, o governo do presidente Lula vetou a exportação de equipamentos e munições para serem usados no contexto daquele conflito. Em um primeiro caso, o Brasil proibiu a venda de blindados usados de artilharia antiaérea, os Gepard. Uma consulta havia sido também feita pela Alemanha para o emprego na Ucrânia. O governo recusou a proposta de venda de munições de tanques e de blindados Guarani, modificados também para serem um tipo de ambulância, uma versão moderna. O Brasil vetou novamente. Para integrantes do governo brasileiro, a venda da fabricante Avibraz Aeroespacial para esse grupo estrangeiro ainda é incerta, pois há uma série de dúvidas sobre essas negociações. O Ministério da Defesa do Brasil espera a concretização da compra para, se for instalado, decidir se o grupo seguirá credenciado como empresa estratégica de defesa, classificação que permite alguns benefícios tributários a mais. A avaliação do círculo do próximo presidente é que não haverá mudança na posição da neutralidade no conflito para socorrer a fabricante brasileira.
Pessoas com conhecimento nas tratativas, porém acreditam ser possível viabilizar com o governo a exportação de foguetes para países membros da OTAN. Em seguida, esses países entregariam seus estoques de munições para o uso na Ucrânia. A negociação com o grupo australiano ligou o alerta no Exército. A força mantém seus programas estratégicos, como o Astros, com exclusividade no fornecimento de mísseis e foguetes da Vibraz. Só nesse ano, o orçamento previsto para os Astros é de cerca de 114 milhões de reais, terceiro maior fatia do investimento do Exército Brasileiro no âmbito do PAC, um programa de aceleração do crescimento anunciado recentemente pelo governo federal. Durante as negociações com a Defendtex, a Vibraz deu sinalizações de que não deixaria de vender seus mísseis e foguetes para o Brasil e nem abandonaria as fábricas. Apesar disso, generais ouvidos pela Folha contam que ainda há dúvidas sobre o futuro em andamento do Astros. Em março de 2022, a fabricante brasileira também pediu uma recuperação judicial com uma dívida estimada em quase 570 milhões de reais. Só de uma vez, demitiu mais de 400 funcionários de cerca de 1.500 ainda trabalhando. Os remanescentes estão sem salários há 10 meses. E no ano sucessor, 2023, o presidente brasileiro chegou a determinar que os ministros da Defesa e o vice-presidente da República estudassem alternativas para auxiliar a empresa, a Vibraz, e evitar o seu fechamento total. Pessoas envolvidas nessas tratativas disseram que representantes de defesa conversaram com empresas do Emirados Árabes Unidos para viabilizar uma recuperação da Vibraz por meio de novos contratos no exterior. Não houve sucesso. E em outra frente, o governo avaliou uma possibilidade do Estado brasileiro injetar recursos na empresa que tem em seus credores do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. No entendimento, porém, foi de que uma operação seria complexa por causa da falta de escabouço legal para socorrer as empresas com fins estratégicos. A compra pelos australianos é uma solução, mas não uma solução ideal. Seria melhor o governo brasileiro ter dinheiro para usar recursos para fazer uma intervenção e, consequentemente, assumir a empresa. Mas não tem condição de colocar 500 milhões e isso não está em jogo, disse também um deputado do PT do estado de São Paulo. Mas através de uma nota, a fabricante, a Vibraz e a Defendtex afirmam que mantém as tratativas avançadas para viabilizar um potencial investimento que visa a recuperação econômica financeira dessa empresa brasileira. Como já falei, é uma das mais importantes, se não a mais importante do nosso país nesse momento. Segundo aquele comunicado, a ideia é manter unidades Fabris aqui no nosso país, que possa retomar as operações o mais rápido possível e manter em vigor os contratos que a empresa possui com o governo brasileiro e demais clientes. Ambas as empresas estão empenhadas e trabalhando diligentemente para finalizar os termos e condições específicas do investimento e também manterão o mercado informado, disse aquela nota. Afinal, você acredita que essa empresa, essa Defendtex, que é uma empresa pouco conhecida no setor de defesa mundial, está comprando uma das maiores empresas de defesa do mundo? Será que essa empresa está comprando justamente para ajudar a Ucrânia no conflito contra a Rússia? Deixa aqui seus comentários embaixo. O que podemos analisar através dessa matéria que eu trouxe e que vou deixar o link fixado aqui nos comentários é que essa empresa parece ser uma empresa laranja e que está comprando essa empresa brasileira devido ao seu potencial, às suas capacidades e qualidades na fabricação de artilharia pesada de médio, curto e longo alcance, e com isso podendo ser uma gigante ajuda para a Ucrânia no conflito contra os russos, pois como já sabemos, a Rússia é um dos países que mais operam artilharia de todo o mundo, seja de diversos calibres. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like. Caso não for inscrito, se inscreva agora, ative o sino das notificações e também deixe os seus comentários. E até o próximo vídeo.